Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Olha eu aqui de novo para a gente mais uma vez estarmos aprendendo da palavra do Senhor Jesus Cristo e descobrindo coisas novas que Deus quer fazer na nossa vida. Eu não sei se você tem me acompanhado, mas em diversos vídeos eu tenho ensinado esse caminho de andarmos com o Senhor, de nos moldarmos e nos alinharmos àquilo que Ele tem e quer para a nossa vida. E esse vídeo também não vai ser diferente. Esse vídeo eu quero compartilhar com você algumas coisas que aconteceu na minha trajetória e que eu não sabia muito bem o que significava aquilo. E muitas vezes, através de conversa com outras pessoas que me declaravam que passavam pela mesma situação que eu fui descobrindo que aquilo era um agir do Espírito Santo de Deus na minha vida, para me moldar, para me alinhar, para me colocar no caminho que o Senhor queria. Então, nessa trajetória onde nós vamos andando com Deus, o Espírito Santo de Deus, ele é o responsável por nos ensinar a sermos transformados de glória em glória, de dia em dia, à imagem de Cristo Jesus através da nossa vida. Por quê? Muitas pessoas não nasceram no berço evangélico. Então essas pessoas não foram ensinadas desde pequena como proceder, como se vestir, como falar diante desse reino que o Senhor nos apresenta. Então, antes eu vivia num reino de trevas, num reino de sedução, num reino de conquista, num reino onde tudo podia. E agora eu vivo no reino de Deus, aonde é totalmente o oposto daquilo que eu fui ensinada, daquilo que era o normal, daquilo que todo mundo fazia. Então, antes eu representava um reino, o reino das trevas, o reino do pecado, o reino da você pode fazer do jeito que você quiser, o importante é você ter o resultado. E hoje eu estou no reino de Deus, no reino da luz e não mais das trevas. Então, se eu troquei o reino que eu estava, eu tenho que me adequar a esse reino. E quem é que vai me conduzir a essa adequação, a essa mudança, a essa transformação? É o Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós e ele nos convence daquilo que é errado, daquilo que não agrada ao nosso Pai Celestial, daquilo que não condiz com essa nova realidade da nossa vida. Então nós precisamos compreender quem é o Espírito Santo. Então vamos compreender como é que o Espírito Santo chegou até a minha e a sua vida. E onde é que o Espírito Santo habita na minha e na sua vida. João capítulo 14. No versículo 16, Jesus declara a seguinte frase. Então, João, capítulo 14, versículo 16, Jesus declara: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique com vocês para sempre. Então, Jesus Cristo estava dizendo aos seus discípulos, e hoje isso serve para nós também. O Senhor diz, eu vou para o Pai, e chegando lá eu vou pedir, eu vou interceder, e Deus vai mandar outro Consolador, outro Auxiliador, outro Ajudador, igual o próprio Jesus Cristo, igual o próprio Deus. Ele vem fazer morada em nós e ficará conosco para sempre. Então eu e você temos um Espírito que é santo, que vem morar dentro de nós para todo sempre, a partir do momento que nós aceitamos o sacrifício de Jesus lá na cruz. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, automaticamente o Espírito Santo ele vem fazer morada em nós. E é esse Espírito Santo que não é um arrepio, que não é um
sentimento, que não é uma emoção. O Espírito Santo, ele não é nada disso. O Espírito Santo de Deus, ele é um ser que tem vontade, um ser que tem emoções, um ser que tem desejos, um ser que nos corrige, um ser que nos aplaude. O Espírito Santo de Deus, ele é um ser e ele habita dentro de nós. Somente através do Espírito Santo de Deus, ligado ao nosso espírito, é que nós podemos ter comunhão de novo com Deus. Então, se nós não levantamos a nossa mão, não confessamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus, ele não está agindo dentro de nós. Porque somente através dessa confissão é que nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Quando nós não confessamos e não temos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, nós somos criaturas, não filhos, não filhas. Somente através do momento que nós confessamos e que nós aceitamos o sacrifício de Jesus, o sacrifício de Deus, é que nós nos tornamos filhos do Senhor e o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. E o Espírito Santo de Deus que está em nós, ele sente ciúmes de nós. É o que está escrito na palavra do Senhor em Tiago, capítulo 4, versículo 3, versículo 5. Tiago, capítulo 4, versículo 5, nos diz assim: ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele tem ciúmes de nós. E por ele ter ciúmes de nós, ele vai nos moldando para que nós possamos revelar a essência dele sem revelar aquilo que desagrada ou envergonha ele. João 14, 23 nos fala assim: Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Eu e você não somos simplesmente um corpo que vaga na rua, no supermercado, no shopping, na igreja, em casa. Não. Nós somos a habitação, a morada do Senhor. Deus, sendo Deus criador e todo-poderoso, ele escolheu um lugar para ele viver. E esse lugar é no seu corpo, é no meu corpo, é no nosso corpo. Nós fazemos parte da família de Deus e como partes da família de Deus, nós temos responsabilidades. E por que nós temos responsabilidades? E o Espírito Santo que vem morar em nós, ele começa a mudar e a falar e a orientar algumas atitudes nossas. Porque se nós formos esperar da nossa própria vontade, a gente não vai ter mudança nenhuma. Porque toda mudança requer de mim e de você um esforço. E vamos ser sinceros, quem de nós quer se esforçar? Ninguém quer. Todo mundo quer ficar de boa. Todo mundo quer usar aquela expressão que diz: eu vim para a presença do Senhor, mas eu vou continuar igual. Porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu aprendi assim e eu vou continuar assim. Mas a palavra do Senhor nos revela que não é assim. Com Deus não é assim. Não é. E glória a Deus por isso. A palavra do Senhor aqui em João, capítulo 16, no versículo 8, nos diz assim: e quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o ser humano, o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O mundo aqui somos eu e você, seres humanos a qual Deus amou de tal forma que entregou o seu único Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Espírito Santo, ele vem para a nossa vida e ele começa a nos moldar, nos alinhar para a realidade desse novo reino, que nós agora fazemos parte. E o Espírito Santo, ele vai falar conosco de uma forma muito simples, muito educada, mas que verdadeiramente vai trazer para a gente uma transformação.
uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, uma mudança de visão, uma mudança de audição, uma mudança de fala. O Senhor, Ele quer nos fazer representar esse reino. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vai começar a alinhar a nossa vida para a realidade dele. Então, por exemplo, a gente vem para a presença do Senhor e nós não somos acostumados a ler a Bíblia, por exemplo. E aí, quando a gente vai ler a Bíblia, a gente sente sono, a gente sente cansaço, a gente não entende nada, parece que a nossa mente está uma verdadeira confusão. Você leu e você não entendeu nada. Aí você fala assim, isso não é para mim. Ou então eu não preciso de Rivotril, eu vou ler a Bíblia, eu vou dormir, vou usar ela só para me dormir. Muitas pessoas já fizeram isso e já falaram isso. Então, você vai ter que ser sensível à voz do Espírito Santo para que ele possa te falar. Você pegou a Bíblia para ler e você sentiu sono? Então, não leia a Bíblia sentado ou deitado. Leia a Bíblia andando. Antes de você ler a Bíblia, ore ao Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor inspirou homens a escrever a tua palavra. E assim como o Senhor inspirou e revelou a tua palavra para ser escrita, revela ela para mim. Em nome de Jesus, toda a batalha na minha mente, toda a limitação da minha mente, tudo aquilo que vem como dardo inflamado para me fazer não entender a palavra do Senhor, cancela agora em nome de Jesus. Jesus Cristo, derrama uma gota do teu sangue sobre a minha mente, abra a minha visão, abra o meu entendimento, abra o teu espírito sobre mim, se derrama e me faça compreender a tua palavra. Uma outra técnica também muito boa é você falar em voz alta. Quando você lê a Bíblia em voz alta, você não só lê e fala, mas você também ouve. Os seus ouvidos vão ouvir a palavra do Senhor e você vai aprender duplamente, falando, lendo e ouvindo. Então são coisas que você tem que usar e deixar o Espírito Santo ministrar para você poder seguir o caminho, aonde ele vai te fazer começar a ter as práticas que agrada a esse novo reino. Então ler a Bíblia é algo primordial, essencial para a nossa vida. Então, se nós estamos tendo sono ao ler a Bíblia, leia a Bíblia andando, falando em voz alta, que aí você vai espantar esse sentimento de sono, de fraqueza, de cansaço e vai aprender da palavra do Senhor. Quando você começa a estar na presença do Senhor e você começa a ser acordado na madrugada, você acorda no meio da madrugada tipo assim, eu não quero ir no banheiro. Eu não quero beber água, mas eu acordei. Por que eu acordei? Nossa, Deus, o sono foi embora, eu não estou conseguindo dormir. O que está acontecendo? É o Espírito Santo de Deus te convidando a orar na madrugada. Você sabia? É o Espírito Santo de Deus falando para você, olha, essa é a hora de você vir para a minha presença, eu quero falar com você. Aí é hora de você levantar do seu quarto, ir para um lugar onde você esteja sozinha. Ou se você dorme no seu quarto sozinha, acender a luz, ligar um louvor, orar ao Senhor, ler a palavra do Senhor e se colocar aberto para que o Espírito Santo possa ministrar para você aquilo que ele está querendo trazer. Aí às vezes você pode falar assim, não, Jaqueline, mas eu não acordei por causa do Espírito Santo, eu só acordei. Mas você acordava antes? Não acordava antes, eu deitava e dormia a noite inteira. Então é o Espírito Santo de Deus querendo se revelar para você de uma forma diferente. E se você não levantar e for dar atenção para esse ser Espírito Santo que está te convidando, daqui a pouco ele não te convida mais, porque ele está vendo que você está rejeitando ele. Eu passei por essa experiência. No início da minha conversão, o Espírito Santo falava comigo e eu levantava, orava, e teve uma semana que estava muito frio. E o Espírito Santo começava a falar comigo e, minha filha, dobra o joelho. E eu falava assim, Senhor, eu já estou ouvindo a tua voz. Pode falar que eu estou ouvindo. E isso aconteceu praticamente durante uma semana inteira.
Depois dessa uma semana que eu voltei a levantar na madrugada para orar, eu já estava sentindo assim, tipo, eu tô sozinha. O Espírito Santo não tá aqui. O que está acontecendo? E aí, depois de muito orar, de muito buscar, entender que eu tinha rejeitado o Espírito Santo, eu me arrependi, eu confessei, e passado algum tempo, o Espírito Santo voltou a falar comigo normalmente. Mas demorou. Por quê? Porque eu não queria simplesmente me enrolar na coberta e levantar, andar de um lado e do outro, porque quando a gente está com sono, e essa hora da madrugada às vezes é uma batalha espiritual. Acontece batalhas espirituais invisíveis que a gente não vê. Então, se ele chama a gente para estar na presença dele e a gente está com muito sono, muito cansaço, a gente tem que fazer e ter ações que vão espantar esse sono para que a gente possa ouvir o que o Senhor quer falar conosco. Então, às vezes é necessário você sair do seu quarto, enrolado mesmo no edredom, e caminhar pela sala, acender a luz, beber um pouco de água, fazer essas coisas para você estar ali, ó, na ativa, para poder ouvir a voz do Senhor. Então, quando ele nos chama, nós precisamos estar sensíveis a ouvir a voz dele e obedecer a voz dele. Porque quando a gente não obedece, o Espírito Santo de Deus, que é um ser que tem sentimentos, ele entende que nós o estamos rejeitando. Por quê? Porque nós sabemos que é a voz dele chamando. E ele chama uma vez, ele chama duas, ele chama três, ele chama 5, ele chama 4, 5 dias e você nada, ele não vai te chamar mais. Ele vai esperar você entender que você rejeitou ele, aí você vai ter que confessar, você vai ter que se arrepender e você vai ter que de novo começar essa caminhada para você encontrar de novo o Espírito Santo e dar liberdade para ele falar com você de novo. Então, são processos que a gente vai aprendendo e que a gente vai sendo moldados para estar mais sensível à voz do Senhor. Outro ponto que o Espírito Santo também trabalha em nós. Ele começa a falar algo para nós e nos faz ficar constrangido ou envergonhado. Porque, às vezes, nós... por não ter crescido nesse lar evangélico, vamos colocar assim, cristão, nós falamos palavras que desagradam ao Senhor. Nós somos imorais com as nossas palavras, nós somos grosseiros com as nossas palavras, nós somos baixos com a nossa palavra. E o Espírito Santo começa a nos envergonhar quando a gente fala determinadas coisas. Que o Espírito que é santo está dentro de nós e vai falar: ei, você não representa mais esse reino. Você representa um outro reino de luz, de amor, de graça, de perdão, de misericórdia. Acorda! E aí você fala uma coisa e você fica assim: meu Deus, eu não devia ter falado desse jeito. Eu não deveria ter usado essa expressão. Ah, Espírito Santo, me perdoa. Você sente dentro de você um constrangimento. Você se sente entristecido. É o Espírito Santo de Deus falando para você: ei, para com isso. Você não pode mais declarar essas palavras, essas expressões, sendo que agora você tem a luz de Deus em você. E aí você começa a se podar. E aí a sua fala, a sua voz, o que você diz também vai ter que ser mudado. Porque o Espírito Santo é aquele que tem o poder de nos convencer. E quando ele vem falando, a gente precisa se moldar e se amoldar para aquilo que ele fala. Porque até então, quando nós não tínhamos o Espírito Santo, nós falávamos como bem entendíamos e não sentíamos constrangimento, vergonha nem nada. Às vezes, a gente, se deixasse, a gente falava até mais. E tudo bem, entende? Mas hoje já não é assim. Por quê? Porque aquele que é santo mora em você, habita em você. Então, ele não quer que você continue sendo um rio de águas amargas. Que quando você abre a sua boca, você xinga, você maldiz, você derruba e mata pessoas com a tua fala.
Ele não quer isso para você, ele não quer isso para mim, porque ele não é isso. Ele é santo, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é ajudador, ele é que traz vida. Entende? Então nós não podemos dizer que pertencemos a um reino de luz se quando nós abrimos a nossa boca só sai coisas das trevas. Não tem jeito. Então o Espírito Santo vai nos convencer também. Outra coisa, talvez você tenha um sentimento dentro de você dizendo para você, vai a um lugar ou fala algo com alguém, ou dá um abraço em alguém, ou liga para alguém, ou manda uma mensagem para alguém, e você fica assim, nossa Deus, eu devo estar ficando louca. Eu vou lá na casa dessa pessoa agora, ou eu vou chegar naquela pessoa ali, eu nunca vi essa pessoa, como é que eu vou dar um abraço nela? Como é que eu vou chegar ali naquela pessoa e vou falar com ela, oi, bom dia, tudo bem? Como é que você tá? E aí, essa pessoa vai achar que eu sou louca, não é assim? Eu vou mandar mensagem para alguém, mas vou mandar mensagem falando o quê? Há quanto tempo tem que eu não falo com essa pessoa? E aí eu vou mandar mensagem para essa pessoa assim, do nada. Sabe, eu vou chegar perto daquela pessoa e vou levar um bolo para ela, ou vou lá na casa dela, ou vou falar algo para ela, ou vou passar por um lugar totalmente diferente que eu nunca passo. Por quê? É o Espírito Santo de Deus querendo usar a sua vida para poder trazer consolo, ajuda, socorro, sorriso para alguém. Isso não vem de você e você não está ficando louco, você não está ficando louca. Não, é o Espírito Santo de Deus que habita em você e vê a necessidade de alguém e quer usar a sua vida para levar essa expressão de amor para essa pessoa. Quantas vezes eu fui impelida pelo Espírito Santo a ligar para alguém para poder perguntar como é que essa pessoa estava. Quantas vezes eu fui conduzida pelo Espírito Santo a ir na casa de alguém e chegando lá eu pude ajudar essa pessoa em algo que o Espírito Santo direcionou ali, que essa pessoa estava precisando, eu não sabia. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim e habita também nas pessoas à minha volta, sabe o que elas necessitam. Então Deus ele não vai descer e fazer o que nós podemos fazer. Ele vai nos usar como canal de bênção para as outras pessoas. Então, por isso, nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque, às vezes, num desejo, num sentimento desse, é o próprio Deus querendo se manifestar para os outros através da sua vida. Então, nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor e aos direcionamentos dele. Outra coisa que o Espírito Santo de Deus também nos convence a mudar é aquilo que nós vestimos. Muitas pessoas, elas vivem como eu vivi. Eu falei, eu não vim de um berço cristão, evangélico, aonde eu soube como me vestir apropriadamente. Eu me vestia como todo mundo se vestia. E até às vezes, quando a minha mãe falava assim, Jaqueline, isso aqui não é roupa para você vestir. Eu não ouvia a minha mãe, porque a minha mãe ela não tinha o poder de me convencer. Então, às vezes, o seu marido, a sua esposa, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, o seu tio, o seu namorado, a sua namorada, vai falar com você que você não deveria se vestir desse jeito, ou que você deveria vigiar um pouco mais, e você se sente irritado, quer mandar em mim, não sei o que, não sei quanto, não vai aceitar. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele vem e ele nos convence. Ele nos convence literalmente, porque ele traz um senso de vergonha para nós, que é uma coisa assim incrível, é um constrangimento que você sente dentro de você, que se você pudesse, usaria se você pudesse, você usaria uma mágica ali que você desapareceria na mesma hora. Então o Espírito Santo ele começa a moldar a sua maneira de se vestir. Talvez no mundo você mostrava tudo que podia até o que não podia. E aí você vem para a presença do Senhor e você quer continuar usando as mesmas roupas
mas você veste uma determinada roupa e você sai e você começa a perceber olhares que antes não te constrangia, mas que agora te constrange. Que antes não te envergonhava, mas agora te envergonha. Que antes não tinha problema, mas agora tem. Porque você vê aquele olhar e aquilo te dá um senso assim de, pelo amor de Deus, por que eu estou vestindo isso? Por que eu estou agindo dessa maneira? Por que aquele olhar me fez sentir assim, ai, socorro, quero sair daqui? É o Espírito Santo que tem ciúmes de você, mostrando você não pode mais ficar mostrando para os outros deliberadamente aquilo que é meu. Antes, você vivia num reino de trevas, onde talvez você usava seu corpo para seduzir, para ganhar, para obter alguma vantagem. Agora não, agora você é filha, você é princesa, você representa um reino onde o seu pai é dono do ouro e da prata, aonde o seu pai habita em você e ele tem a plenitude para te dar, que você não precisa mais de olhares que te validem, aonde você não precisa mais de olhares que te aprovem, que digam que você está bonita, porque eu que moro em você vou dizer, você está bonita, você está elegante, você está maravilhosa, é assim que eu te quero. Então, se você começa a usar uma roupa, ou você continua usando uma roupa, e agora você está se sentindo constrangido com essa roupa, pode mudar essa roupa. E às vezes não é só uma roupa, às vezes é um acessório também, brinco. Você não vai me ver usando brinco, porque toda vez que eu uso brinco, ou que eu usava, né, que já tem mais de 2 anos e meio que eu não tento mais colocar brinco, porque toda vez a minha orelha inflamava horrores. E era o Espírito Santo que já tinha falado para mim, filha, não quero você usando brinco, não quero você usando brinco. E eu teimava, às vezes, desobedecia a essa voz que eu sabia que era do Espírito Santo e colocava. A minha orelha faltava cair, fedia. E eu ficava assim, meu Deus, eu quero tanto usar brinco. Fulana usa brinco, ciclana usa brinco, são mulheres usadas pelo Senhor e elas usam brinco, não tem problema nenhum. Aí o Espírito Santo às vezes me mostrava, mas não usa maquiagem, você está usando maquiagem. E aí? Outra coisa que o Espírito Santo me podou foi salto alto. Você não vai me ver de salto alto pela rua, porque o Espírito Santo me cortou total, porque o salto alto para mim era um ídolo desconhecido. Eu não sabia que o salto alto era para mim um ídolo, mas era. Eu andava de salto alto até dentro de casa. Eu não ia no supermercado do outro lado da rua sem salto alto. Eu só andava de salto alto 24 horas por dia. E essa foi uma das primeiras coisas que o Espírito Santo cortou, mas cortou mesmo. Eu peguei todos os meus saltos altos e dei para os outros. Por quê? Porque o Espírito Santo falou, não, mais importante na sua vida do que o salto alto sou eu, então tira ele. Gente, é incrível, eu andava de rasteirinha, de chinela havaiana, e eu tropeçava e caía na rasteirinha, no chinelo havaiana, mas no salto alto não caía. Mas depois o Espírito Santo foi ministrando e me mostrando que aquilo era um ídolo para mim, eu não sabia viver sem. Então o Senhor tirou, e até hoje o Espírito Santo não me deixou usar salto alto. Você não vai me ver de salto alto, grande por aí, não vai. Como antigamente eu andava. Outra coisa, calça jeans. Você não vai me ver andando de calça jeans. É uma coisa também que o Espírito Santo falou para mim, filha, eu não quero. Eu não quero você usando calça jeans. Eu não quero você vindo de calça para minha presença dentro da igreja. Então é algo que eu, Jaqueline, não via problema nenhum. E não vejo problema nenhum. Mas o Espírito Santo de Deus, como ele tem ciúme de mim, ele vai me podar e me moldar naquilo que ele acha que eu tenho que andar para representar o reino dele. Eu não estou dizendo aqui que calça jeans é errado. Para mim, Jaqueline, é. O meu marido, por exemplo, ele virava para mim e falava assim, amor, põe uma calça jeans. Olha aqui, tem uma calça jeans bonita, compra, leva.
E aí eu falava para ele, ora a Deus, pergunta para Deus se eu posso, porque para mim ele já falou que eu não posso. Então se ele falar com você e ele me confirmar, eu visto a calça jeans sem problema nenhum. Eu não tenho problema em usar calça jeans, eu não tenho problema em usar brinco, eu não tenho problema com isso, em botar um salto alto. A Jaqueline em si não tem problema nenhum. Mas é aquele que habita em mim e que sabe o que eu posso ter na minha casa, na casa que é dele, e que sabe o que eu não devo ter na casa que é dele, porque vai entristecer a ele, vai enfeiar a casa que ele quer morar, e ele quer morar com perfeita liberdade para mudar o que ele quiser mudar, eu tenho que optar. Ou eu faço a minha vontade e entristeço esse ser que habita em mim, que é o Espírito Santo, ou eu abro mão da minha vontade, do meu querer, do meu desejo e deixo ele fazer o que ele quer. Por quê? Porque hoje eu represento um reino aonde eu não sou mais a senhora da minha vida. Quando eu levantei a minha mão e eu falei, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador, ele passou a ser meu dono. Então eu não posso chegar e falar assim, você não é mais dono de nada, sai daqui, quem vai mandar sou eu. Se eu fizer isso, eu morro. Eu morro porque o que me faz viver e ter vida em abundância é a presença dele em mim. Sem ele em mim, eu volto para as trevas. E eu não quero trevas em lugar nenhum mais da minha vida. Nem nos meus olhos, nem nos meus ouvidos, nem nas minhas emoções, nem nos meus sentimentos, nem nos meus pensamentos. Eu quero a luz de Cristo brilhando em mim. E eu agora já não sou mais uma criatura, eu sou uma filha do Deus Todo-Poderoso. Então eu represento o reino do meu Pai através da minha maneira de falar, através da minha maneira de abraçar, através da minha maneira de vestir. Eu represento o reino do meu Deus através da minha imagem, através daquilo que quando eu abro a minha boca, sai da minha boca. Então agora eu não posso separar e dizer assim, olha, eu represento o reino de Deus, mas é só no meu coração. O resto eu vou usar como eu sempre usei. Deus, ele não aceita isso. Deus, ele quer e deseja ser dono, senhor de todo o teu ser. É como se você entrasse numa casa e você falasse assim, ou a dona da casa, ou o proprietário da casa falasse assim, não, você só pode ficar aqui. Você não pode andar nem 1 metro para lá, nem 1 metro para cá. Você não pode ir no quarto, você não pode ir na cozinha, você não pode ir na sala, você só pode ficar aqui na varanda. Você ficaria? Seja sincero. Você iria morar em uma casa onde alguém falasse para você, ó, você só pode ficar aqui nesse lugar. Só aqui. Se você sair daqui pro outro lado, eu já não te quero aqui na minha casa. É isso que às vezes nós queremos fazer com o Espírito Santo e com Deus. Às vezes nós queremos aceitar Deus como nosso Salvador. Aquele que veio, entregou a vida dele por nós, nos liberou de todo o pecado. Se nós chegarmos diante da cruz e pedirmos, Senhor, perdoa os meus pecados, ele me perdoa, me lava, joga tudo no mar do esquecimento. Beleza, esse eu quero. Agora aquele que vai falar assim, Jaqueline, ó, a sua maneira de falar não é mais essa. Vamos trocar. Ah, assim eu não quero. Ah, Jaqueline, a sua roupa, deixa o seu salto alto. Ah, eu vivi a minha vida inteira de salto alto. Se o senhor gostar de mim, você vai gostar de mim com salto alto mesmo. Eu não vou tirar, não. Será que ele vai ficar sendo Senhor na minha vida, sendo Senhor na sua vida, se nós colocarmos regras para ele habitar? Eu acho que não, porque eu já tentei fazer algumas dessas coisas e sabe, lutar contra Deus, geralmente nós vamos perder, porque o Senhor, ele tem um poder de convencimento, que é uma coisa assim,
inescrutável para nós. Nós não conseguimos dimensionar o poder de convencimento que o Espírito Santo tem. É ele que convence o ser humano do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo de Deus é o único que pode convencer a nossa mente, convencer as nossas emoções, convencer os nossos sentimentos e mudar as nossas atitudes. Sem ele, nós não conseguimos fazer isso. Sem ele, nós fazemos isso lá fora para as pessoas verem. Nós colocamos uma máscara, ei, vai tudo bem, ei, vitoriosa. Mas quando está dentro de casa com aqueles que muitas vezes nós achamos que são os menos importantes, mas que são os mais importantes, que são os que estão dentro de casa conosco, eles conhecem a nossa realidade. Eles sabem se a Jaqueline, vou falar de mim, o meu marido, o meu filho, a minha irmã, as minhas amigas, elas sabem se a Jaqueline fala aqui com vocês uma palavra doce, mas dentro de casa solta palavrão, faz xingamento, grita, faz um monte de coisa que não condiz. Então, às vezes nós queremos mostrar para os outros de fora uma mentira, porque essa não é uma verdade. A verdade quem vai conhecer é aqueles que estão mais próximos de nós, mais perto de nós. E essa falsa realidade para os outros, ela não produz transformação para nós. Isso é algo que você vai fazer com sua própria força, com seu próprio querer e não vai durar muito tempo. Na hora que alguém pisar no seu calo, você vai botar para fora toda aquela amargura que está dentro de você. Aquilo que você segurou durante tempos. Então é por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus, porque Ele é quem nos convence. Ele é que tem ciúme de nós e Ele é que vai fazendo com que a nossa mudança seja de dentro para fora. O nosso constrangimento, a nossa vergonha seja de dentro para fora. E aí, a partir do momento que você começa a ter esse entendimento que não é a Jaqueline, que não é você, mas é o Espírito Santo de Deus em você, falando, vamos mudar? Vamos levantar, vamos orar, vamos jejuar, vamos ler a Bíblia, vamos trocar essas vestimentas, vamos tirar essa calça apertadinha, vamos parar de usar isso, aquilo outro, conforme ele faz, e ele faz com cada um. Se você pegar um mesmo filho ou filha de um casal, por exemplo, você pega um casal, um homem e uma mulher que tem 12 filhos, 10 filhos. Se você pegar um por um e você for olhar, nenhum é igual ao outro. Nenhum. Vai ter coisas diferentes em cada um. Assim é Deus conosco. Nós somos filhas que Deus trabalha e nos faz conforme Ele quer. Os homens são filhos e Deus coloca eles como Ele quer. Não é que Deus vai chegar e vai desconstruir a Jaqueline para se construir. Não. Ele vai exalar na Jaqueline aquilo que é celestial, aquilo que é eterno, aquilo que reflete Ele na terra. Entende? Então Deus ele não vai te desconstruir para gerar ou tirar de você o seu pior. Não. Ele vai te desconstruir para refletir em você a glória de Deus, a glória desse novo reino a qual agora você pertence e você faz parte. É uma coisa linda, né? O Espírito Santo, ele tem esse poder em nós, porque quando nós estamos com o Senhor, ele se faz presente dentro de nós. Então, você não precisa falar assim, Espírito Santo, vem e revela para mim. Ele já está em você. É só você pedir para ele, revela, Espírito Santo, o que eu preciso mudar. Revela, Espírito Santo, aquilo que não te agrada. Revela, Espírito Santo, aquilo que afasta o Senhor de mim. Revela, Espírito Santo, aquilo que te entristece. O Senhor me ama e o Senhor quer que eu reflita o teu reino. Então, o que tem em mim que não está refletindo o reino do Senhor e que o Senhor quer me ajudar a mudar? Que o Senhor quer me ajudar a deixar? E Ele vai fazer isso na sua vida, porque Ele fez isso na minha vida e Ele continua fazendo dia após dia. As transformações que o Espírito Santo de Deus ele faz em nós,
ela é diária, ela é constante e ela é permanente. Então o Senhor vai estar sempre querendo te moldar para estar refletindo mais a imagem dele. Então todos os dias são dias de descobertas, todos os dias são dias de transformação, todos os dias são dias de novas realizações com o Senhor. Ele tem muito mais para nos revelar. E conforme nós vamos deixando, o Senhor vai se revelando a nós. E isso é lindo, porque dia após dia nós vamos refletindo mais a imagem desse Pai, desse Deus que é tão maravilhoso, que é tão tremendo, que é tão santo e que quer nos santificar também. Porque nós somos e pertencemos a esse reino e nós precisamos refletir a glória dele. Precisamos refletir o amor dele, precisamos refletir a paz que ele transmite. E somente sendo sensíveis à voz do Espírito Santo é que eu e você vamos conseguir viver essa transparência, viver essa mudança, viver essa transformação diária na presença dele. Então eu espero que esse vídeo possa ter esclarecido algumas atitudes que estão acontecendo com você e que você até então não sabia, mas agora foi te revelado, que é o Espírito Santo de Deus querendo te levar para um maior nível de mais profundidade com ele. Que você, assim como eu, a cada dia possa se lançar na presença do Senhor e deixar o Espírito Santo fazer com você aquilo que ele deseja, para que você possa refletir o reino de Deus na terra. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos dê discernimento, nos dê sabedoria para estarmos a cada dia mais buscando a vontade e o querer dele em nós. Um grande abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchauzinho!